Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui, né, na página do Instituto Hugo de São Vítor. Eu quero conversar com vocês na sequência desse tema das virtudes, certo? E já vou dizendo para você, né, se preparar aí para curtir essa nossa aula, também compartilhar com quem você sabe que interessa-se por esses temas de virtudes e assim por diante, né? E se não segue ainda se não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, está bem? Nós falávamos anteriormente sobre o mundo das virtudes, né, e a primeira das virtudes, que é a prudência, que nos permite discernir o verdadeiro bem das coisas. Tá? Existem uma série de outras coisas que ajudam as pessoas a serem prudentes. Depois a gente pode olhar com mais detalhe essa questão da prudência em relação a uma série de outras coisas. Tá? Mas ali falávamos como ela acaba envolvendo todas as outras virtudes ditas cardeais, ou virtudes, as virtudes naturais, certo? As principais delas, que é a prudência, a temperança, a justiça e fortaleza, tá bem? Então, nós começamos falando da prudência, e agora eu gostaria de tratar do tema da temperança, porque eu acho que é algo bastante divertido de falar, tá? Porque temperança vai lidar, em grande parte, a temperança trata de dois temas que eu acho que eles são muito tratados com muita simpatia, com muita... as pessoas tendem a terem uma grande tolerância com esse tipo de erro, que é a preguiça e a gula, tá? E aí eu tô articulando também as virtudes, meio que opondo elas aos vícios capitais, certo? Então, o que é, né, a temperança? A temperança, ela reconhece, certo, que há necessidade, a partir, né, de um discernimento prudente, ela reconhece, né, que há necessidade, né, de uma moderação daqueles bens concupiscíveis, né, ou daquilo que é aprazível, que é prazeroso e assim por diante. Sobretudo em três campos: o campo da nutrição, né, comida, bebida, essas coisas; o campo do descanso, né, desde a questão do entretenimento, passando mesmo pelo sono, né, o famoso ficar na horizontal, certo? E assim por diante. E depois as questões de sexualidade, né, a questão do sexo, do prazer venéreo e assim por diante, tá? O que a sabedoria dos antigos percebeu desde muito tempo? A falta de temperança deixa o homem fraco, né? Então, ou seja, a falta de temperança, ela concorre, né, ou para ela concorre de maneira muito adequada, e a gente quase pode dizer isso, né? Se eu fosse fazer um caminho, por exemplo, eu diria assim, ó, uma sugestão, né? Mas parece que pode ser um caminho pensar, em primeiro lugar, na prudência, que vai ajudar você a discernir o que é o verdadeiro bem de cada coisa, e é isso que a gente está buscando na prudência, o verdadeiro bem das coisas, tá? As coisas podem se propor, assim, a fazerem coisas que são, vou dizer para vocês agora, tá? Se pegar um período como o período da quaresma, né, que os católicos e outros cristãos também de comunidades eclesiais, geralmente mais antigas, né, como os luteranos, os anglicanos, certo? E também, né, os ortodoxos e tudo mais, aí são propriamente a igreja ortodoxa, as igrejas ortodoxas, né? Esse período da quaresma é um período que convida a três atitudes fundamentais: oração, esmola e jejum. E aí eu decido jejuar nesse período da quaresma. Mas eu tô assim, cara, sabe o que é uma boa jejuar? Olha, nem tô acreditando muito nas coisas do cristianismo, mas passar um mês fazendo um detox, né? Comendo coisas mais leves, fazendo, né, um jejum intermitente, um negócio, vai ficar mais legal. Aí depois eu dou uma maneirada depois que passar a quaresma, mas eu dou esse ataque primeiro agora na quaresma, depois eu vou procurando, dou uma aliviada, mas continuo nesse mesmo ritmo, né? Nessa mesma ideia. É ruim isso? Claro que não. É ótimo que uma pessoa procure ter uma vida mais ordenada, comer melhor, né? Talvez ter mais atos de resiliência aí, de correr atrás da máquina, topar passar mais trabalho em favor de coisas que são boas, tá? E tá motivado, tematizado, né, com a coisa da quaresma, mas qual é o verdadeiro bem desse tempo, né? Então, um cristão já diria outra coisa: cara, muito legal, mas olha, o verdadeiro bem desse tempo é você chegar preparado, né, a Páscoa desse ano, que é o momento onde vai se atualizar, né, vai
se fazer presente no hoje, aquele evento, né, eterno na sua repercussão, mas que tem um momento histórico específico que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, tá? E aí é isso. Então assim, esse cara, o primeiro cara vai perseguir um bem bacana, uma coisa legal, eu tô bem, tá? Agora esse outro cara aqui é, né, segundo a visão cristã e a proposta, né, da quaresma, né, porque é proposta pelos cristãos, o verdadeiro bem da quaresma está aqui, né? Eu discerni qual é que é, eu consegui, aliás, me preparar bem para estar com o coração, né, bem aberto, bem pronto para receber as graças desse tempo. Ou seja, é aquela coisa como se você dissesse assim, né, olha, vai vir aí toneladas de ouro e vai levar mais ouro quem tiver mais braço para levar. Não pode pegar nada. Não pode pegar carrinho, pegar nada. Nos braços que leva. Aí o cara vai lá e se prepara 40 dias lá puxando ferro, né? Tomando lá os protein da vida, né? Para ele chegar lá o mais forte possível, porque ele sabe que ó, vai ser pesado o negócio. Mas quanto mais eu conseguir carregar, mais rico eu vou ser. Então um pouco isso, fortalecer a alma para aproveitar melhor essas graças, né? Essa é a ideia. Então cada coisa tem um bem verdadeiro, ainda que possa ter outros bens correlatos, né? É complicado, geralmente o bem último de uma coisa, o maior bem que envolve uma coisa, uma atitude, algo assim, ela tem outros bens menores que estão ali, né, na esteira deste bem maior, tá? Então a prudência me dá esse discernimento, certo? Agora, feito isso, tendo criado as capacidades para isso, eu tenho caminho aberto para temperança. Porque a temperança vai me ajudar a perceber qual é a natureza própria dessas atitudes que existem em vista da sobrevivência do indivíduo e da espécie. Se o cara não come, não se nutre, ele morre, né? Ou então, se alimentar mal, vai ficar doente. O mesmo se diz da questão do sono e do descanso. Se alimentar ou descansar mal, e se alimentar e descansar mal pode significar também comer ou beber demais, ou dormir, ou distrair-se demais. E aí eu gosto bem de pegar a palavra distração, tá, gente? Porque distração é isso, eu tô né, tenso, tracionado, né? Então eu tô ali, né, na tensão, porque... E aí eu tenho alguns momentos que eu vou lá e, opa, né, me distraio, dou aquela aliviada nessa tensão, certo? Até porque não dá pra passar o tempo inteiro assim, certo? Então esse tipo de coisa. E depois, por fim, tem essa percepção, tá? De que tem a questão do sexo. Ora, o sexo tem claramente a finalidade da procriação. E também tem um grande prazer envolvido, como tem prazer envolvido em dormir, como tem prazer em comer. Não tão intenso como o sexo, mas também tem. Porque a natureza nos convida a essas coisas pelo prazer, porque são essenciais à sobrevivência do indivíduo. E o sexo, assim, também é essencial à sobrevivência da espécie, tá? Ah, Rodrigo, com isso você está defendendo que a atitude virtuosa é ter relações somente para ter filhos? Não, não é isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, separar uma coisa da outra parece mesmo para a razão, para a moral católica ou para a moral cristã no geral, certo? Né? Para a moral católica, com certeza. Os evangélicos aí das mais diversas vertentes podem ter outras visões. Mas para a moral católica é certo. Separar o ato conjugal da geração dos filhos, da abertura à geração dos filhos, né, que toda relação com um casal vai ter, tem que gerar uma vida, mas essa abertura tem que ver. Então, é toda uma questão moral relacionada à questão, né, da paternidade responsável, que eu não vou entrar no pormenor, tá? Mas, olha, a união dos cônjuges, a união do casal e, né, a abertura à vida, de geração dos filhos, tá? Então essas coisas, isso mesmo acaba gerando uma moderação, né, no apetite, né, sexual das pessoas, né? Acaba, né, moderando para elas não viverem só para isso. Hoje a gente percebe como a nossa sociedade, em grande parte, mesmo que as pessoas não estejam o tempo inteiro fazendo, né, tendo relações o tanto que querem, acabam buscando toda hora, né, a questão da sexualidade ou do sexo como uma espécie de válvula de escape ou alguma coisa que acaba sendo até uma espécie de distração e assim por diante, o que parece bastante complicado mesmo de um ponto de vista meramente, né, vamos dizer assim, prático. Até que tem agora cada vez mais pessoas falando de quanto é prejudicial, por exemplo, né, a questão
da pornografia, tá? Que é claramente, né, uma deturpação, mais do que uma deturpação, um gravíssimo abuso, né, à dignidade do sexo e à dignidade da pessoa humana, né? Tanto daqueles que produzem, né, como daqueles também que assistem, tá? Então, e aí as pessoas têm percebido cada vez mais a questão do vício nessas coisas, o quanto é prejudicial e assim por diante, tá? Então, essa prudência consegue discernir que existe um bem verdadeiro, né, nessas coisas que são aprazíveis, e esse bem verdadeiro tem que ser buscado. Ele é a primeira coisa na jogada. E o homem temperante, né, a mulher temperante, vão buscar, então, né, fazer essas coisas justamente na medida para que essas coisas o tornem mais forte e não o enfraqueçam, não roube a sua força. E isso é claro que essas coisas todas, sempre quando, mesmo nas histórias ficcionais, já desde o mundo antigo, os personagens, né, que são um glutão, o preguiçoso, ou o lascivo, o luxurioso, são todos sujeitos que vão acabar sendo ou perversos ou fracos, tá? Porque no final das contas é o que acaba acontecendo em muitos casos. As pessoas ou não têm força para fazerem aquilo que precisam, porque gastaram suas forças nessas coisas, ou então são tão apaixonadas pelo prazer que qualquer possibilidade de ter mais prazer, ou então o medo de serem tiradas dos seus prazeres, acabam levando elas a atitudes imorais, se não mesmo cruéis. Tá? Então, e basta nós olharmos, né, a história das figuras ilustres, né, da história da humanidade, ou dos homens de muito dinheiro, muita fortuna, muita influência e poder, para vocês verem como na vida, e não estou dizendo que toda pessoa rica é o caso, nem que toda pessoa poderosa ou influente é o caso, mas muito dessas pessoas, justamente porque têm recursos, acabam sendo praticamente engolidas por esse mundo, né, de vícios. A temperança, ela é, então, essa virtude, essa força que torna habitual em mim, tá? Esse hábito que me fortalece, melhor dizendo, tá? Para que as coisas que me dão prazer não acabem me dominando, mas que eu acabe as usando em favor daqueles bens superiores, certo? Que são o bem, né, do conhecimento da verdade, da ação em favor do bem e, por fim, da união ao bem mesmo, tá? Então, Rodrigo, como eu uso essas coisas? Das formas que eu falei, né? Eu preciso descansar. É uma grave imprudência, né, dormir pouco. Eu vejo que eu preciso de mais sono e não me dou ao meu corpo aquele descanso que ele precisa, sofrerei as consequências. Se tenho um sono equilibrado, então terei forças, então, para viver uma vida coerente em relação ao conhecimento da verdade, a busca do bem e a união ao bem, certo? Então, entra isso aí. Ah, não, Rodrigo, a questão da comida, então, né? Claramente, primeiro a questão da alimentação, e muitas vezes a nossa alimentação está cheia daquelas necessidades de doce e sal, certo? Onde nós formos comer coisas mais equilibradas, em quantidades mais racionais, a gente vai percebendo como, na verdade, a gente vai naturalmente se desintoxicando desse tipo de atitude e, aos poucos, cada vez mais, ganhando amor por essa coisa do comer moderado. Quem entra por esse caminho vai perceber volta e meia, por exemplo, o prato favorito, um churrasco bem feito, né? Aí a pessoa diz, não, hoje eu vou me permitir. Aí a pessoa vai lá e come, nem come tanto mais, come um pouquinho mais do que está habituado. O sujeito, depois passado aquilo, diz, poxa, exagerei, não valeu a pena, podia ter ganhado mais comendo menos e tudo mais, certo? Então, esse tipo de coisa, certo? Mas tem vezes que é, né, importante celebrar e celebrar, como vai dizer ali mesmo, quando o povo de Israel, né, descobriu novamente a lei, leu, né, ali os pergaminhos da lei e tudo mais, a instrução dos sacerdotes era, olha, vão para casa, tomem bebidas doces, comam carnes gordas, porque é um dia de celebração. Entendeu? Está na Bíblia. Isso me pareceu bastante, né, a discussão de um churrasco nosso aqui do sul, de outros lugares também. Né? Estamos ali com o pessoal, tomando uma bebida saborosa, comendo churrasco, assim por diante, celebrando. E celebração, e infelizmente nos tempos de carnaval a gente fica muito com essa impressão, não é só por motivos fúteis ou com intenções más, certo? Celebração pode e deve ser por motivos, né, bons, justos, elevados. E celebramos assim, comendo comidas que são apetitosas, coisas boas e assim por diante, tá? Mas é isso.
Eu acabo colocando todas essas coisas, e claro, a própria questão, né, da vida do casal, a questão da sexualidade, que dá para o homem e para a mulher uma grande satisfação, principalmente isso que eu ouço, né, muito das pessoas, certo? Não é só algo que eu relato a vocês, do ponto de vista de, especialmente, né, essas questões de sexualidade, a gente ouve, né, muitas pessoas dizendo assim, que, de fato, aquilo que acontece num contexto de amor, conhecimento mútuo, lealdade, é algo que é mais satisfatório, certo? E acaba acontecendo também de maneira a poder, né, ganhar um significado ainda transcendente na questão, por exemplo, da geração dos filhos. Então, isso, porque é evidente, né, gente, uma pessoa que tem uma... Olha que interessante isso. Uma pessoa que tem a vida, as suas atitudes dentro de um contexto de bem superior, ela tem essa satisfação clara de poder estar fazendo as coisas com um objetivo. Elas ganham duas vezes. É o prazer daquela questão, porque sim, dormir moderadamente é prazeroso. Prazeroso não é dormir só até o meio-dia, né? É comer, né, moderadamente também tem o seu prazer, né? Não é só comer até passar mal, certo? Né? E a questão da sexualidade, né, vivida dentro do matrimônio de maneira, né, honesta, né, e temperante, certo? Também tem muito prazer envolvido, né? Não é só a pessoa que está por aí vivendo as mais diversas aventuras, tá? Só que tem um outro prazer superior em todas essas coisas vividas segundo a ordem natural, segundo a lei natural, segundo a razão, né? Segundo mesmo para aqueles que têm, né, fé sobrenatural, segundo a revelação, tá? Que é o quê? Olha, além de recuperar as energias, além de descansar, além de viver um momento, né, de comunhão, né, de amor, né, com uma pessoa que eu escolhi passar a minha vida e assim por diante, eu estou em todas essas coisas perseguindo o bem supremo, né, que está presente em cada uma delas e que quis que cada uma dessas coisas existisse e estivesse à disposição do ser humano. Tá? E isso vai enchendo a vida de sentido, vai dando as coisas não vão cansando, né? Eu vou vivendo uma vida equilibrada e a gente percebe, tem pessoas que, claro, apesar de viverem uma vida muito boa, podem morrer jovens, mas aí a gente vê muitas vezes que pessoas que naturalmente a gente espera que tenham uma vida equilibrada, acabam vivendo mais, acabam tendo menos quadros de estresse, acabam tendo menos sofrimentos psíquicos e assim por diante, certo? Então a temperança nos coloca nesse caminho, num caminho de equilíbrio, né, e num caminho de bom senso em relação àquelas coisas que são prazerosas, está bem? Mais uma vez, reitero com vocês o convite a curtirem esse vídeo, tá? Compartilharem com quem vocês sabem que gosta desse conteúdo e também de se inscreverem no nosso canal se ainda não forem inscritos, está bem? E vamos continuar, no próximo encontro vamos falar sobre mais uma virtude, que é a virtude da fortaleza. Até a próxima, tchau, tchau.